Abre sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus. Capítulo de número 6. A partir do verso 9. Vai tudo bem com você? Você está feliz? Quem achou, diga amém. Ninguém achou nada, então? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como é no céu. Nós estamos estudando essa mensagem já tem algum tempo, nós estamos tratando cada pedacinho dela, e hoje eu quero falar sobre assim na terra como é no céu. Amém? Esse trecho termina uma frase que Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, se nós analisarmos o que Jesus está pedindo para que seja aqui na terra como é no céu, o reino de Deus e a vontade de Deus. Então, hoje eu quero poder falar um pouquinho como nós trazemos a vontade e o reino de Deus aqui na terra. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós oramos hoje nesse culto tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Eu oro, Pai, repreendendo tudo aquilo que está tentando atrapalhar que esse culto aconteça, roubar a paz das pessoas, trazer algum tipo de problemas técnicos. Nada disso, Pai, tem o poder de cancelar aquilo que a sua palavra vai fazer hoje nesse lugar. Eu oro para que o seu Espírito tenha total liberdade, que haja um mover e uma glória sobrenatural nesse lugar, porque tudo que nós precisamos é do teu Espírito e da tua palavra. Nós não precisamos de mais nada, e por isso, Senhor Jesus, eu peço para que a sua vontade seja feita hoje nesse lugar, que a sua mensagem tenha um alvo, ela chegue ao seu destino, que é o coração da tua igreja e do teu povo. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, para que essa palavra possa ter um mover poderoso e sobrenatural no nosso meio, que o Senhor possa, Senhor Jesus, derramar da sua glória nesse lugar. Eu creio que aqui vidas serão curadas, pessoas sairão daqui transformadas. Todo levante de Satanás caia por terra agora, Pai. Essa pessoa que estava fraca, essa pessoa que estava desanimada, essa pessoa que estava com o coração aflito, atribulado, eu oro agora para que todo espírito maligno caia por terra, que toda obra do diabo bata em retirada, que todo o poder das trevas recue agora nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há poder maior do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós fazemos agora menção. Nós invocamos o poder do poderoso Deus Altíssimo, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre cada pessoa que está aqui hoje, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Salmo 115, versículo 16, eu vou ler para vocês, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então aqui nós vemos uma distinção bem grande. Deus é o dono de toda a terra, porque Ele criou a terra. Mas nós vemos que quando Deus ele cria os céus e a terra em Gênesis 1, é formado tanto o ambiente espiritual como o ambiente físico onde nós vivemos agora. E aí, o que acontece? Deus, ele determina que os céus serão os céus do Senhor, mas a terra
Ele deu aos filhos dos homens. Para quem que Deus deu a terra? Para mim e para você. Começou com o nosso ancestral, Adão. O que Adão fez? Adão tinha todo o governo, todo o controle, todo o poder sobre a terra. Mas quando ele escolhe pecar, ele entrega o controle, o governo da terra que Deus tinha dado para ele, para Satanás. E desde então, nós vivemos em uma terra onde o mal tem governado. Você vai ver textos como o mundo jaz do maligno. Você vai ver que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo diz para ele: olha, tudo isso eu posso te dar, a terra toda, o que você quiser. Por quê? Porque estava na sua posse. Mas Jesus, ele veio justamente para devolver o reino para o homem. É o governo do homem sobre a terra. A vontade de Deus nunca foi governar sobre a terra. A vontade de Deus é governar no céu e governar sobre o homem. E o homem governar sobre a terra. Nós aprendemos isso, o apóstolo Pedro Medina esteve aqui ministrando, ele falou muito sobre isso. Mas por que eu estou repetindo? Porque a oração do Pai Nosso é para que seja feito no céu, aonde quem está reinando? Me ajuda aí, quem que reina no céu? Deus. E agora, para que a vontade de Deus que está reinando no céu seja feito onde? Na terra. E quem reina na terra? O homem. Então é necessário que agora o homem aprenda a cultura do céu para trazer para a terra. Que o homem aprenda como o céu faz para que ele possa fazer na terra. Está dando para entender isso? Então isso é muito importante, porque isso faz com que cesse aquele grande questionamento: se Deus é todo poderoso, por que Ele não faz algo contra esse mal que está acontecendo? Se Deus é amor e ama tanto assim as pessoas violentadas, eu quero que você entenda, amado, que esse controle aqui na terra não está na mão de Deus. Deus deu para o homem. Só que todas as vezes que o homem escolhe pecar, ele está fazendo com que, no lugar do homem governar, sendo dirigido por Deus e manifestando o reino de Deus, quando o homem escolhe pecar, ele está dando o governo daquilo para o diabo. Então quando Deus fala para você, não peque, é para que você não perca o governo. Quando Deus fala para você, abandona o vício, é para que você não seja influenciado pelo diabo. E aí quem estará reinando é o diabo. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? Observar o céu, olhar para o céu, ver o que o céu está fazendo, para que nós possamos fazer igual na terra. Olha o que diz em Colossenses 3, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia, anote. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, vírgula. Quem já ressuscitou com Cristo? Todo aquele que escolheu ser batizado. O que é o batismo? Você morrer a velha criatura e nascer uma nova criatura. Quem aqui já é batizado? Levante a mão, deixa eu ver. Quem não é e quer se batizar, levanta a mão. Uau! Glória a Deus! Isso merece uma salva de palmas, sim ou não? Aleluia! Pastora Jaqueline, precisamos marcar um batismo. Amém? Glória a Deus. Então você que já se batizou, escolheu morrer para esse mundo e ressuscitar com Cristo, vírgula. O que a palavra diz? Buscai as coisas que são da onde? Uau! Não faz todo sentido? Agora você vai ter que observar as coisas de cima para você trazer na terra. Olha que lindo que é isso. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, no reino de Deus. Porque quem reina lá no céu? Deus. Por isso que diz que Ele está sentado, Ele está em um trono. Versículo 2. Bate a mão na sua cabeça aí, ó. O que está escrito aí? Pensai no quê? Nas coisas que são de... e não nas coisas que são da terra. Olha que fantástico que é isso. Então agora, o nosso canal de TV mudou. A estação do rádio mudou. Nós precisamos agora começar a sair das redes sociais e começar a acessar as regiões celestiais.
Por que nós oramos? Para nós nos relacionarmos com Deus que está lá, para ouvirmos do Espírito Santo de Deus como é lá, para termos relacionamento com Jesus, aquele que subiu ao céu e está à destra do Deus Pai. Então, é fundamental que nós tenhamos essa cultura. Que cultura? Buscar as coisas do céu e trazer para a terra. Salmo 89, versículo 5. Olha só o que os céus estão fazendo. E os céus louvarão as tuas maravilhas. Ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação da onde? Aonde é a congregação dos santos? Ah, pastor, a congregação... Não vou brincar com isso. A congregação dos santos, tá? A congregação dos santos é onde os santos se congregam. É a igreja do Senhor. Então nós temos que entender que a congregação dos santos está fazendo aquilo que os anjos estão fazendo no céu. Olha como que esses textos se encaixam, como eles são perfeitamente um texto só. Vamos para Isaías 6, versículo 1. É um texto que eu já li muitas vezes. Eu amo muito esse texto, mas ele ainda tem muitas coisas para nós aprendermos. Eu vou ler ele todo, e naquilo que for cabível a essa pregação eu paro para explicar. Nós vamos ler até o versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, quem está falando isso? O profeta Isaías. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então o que aconteceu? Ele entra no templo, e muitas vezes as pessoas dizem que ele estava frustrado, que ele estava até pensando em abandonar o seu ministério, porque ele era parente de Uzias, e Uzias, sendo rei, dava liberdade para ele exercer o seu ministério. Então a morte de Uzias fez com que talvez ele pensasse assim: quer saber? Eu vou no templo, mas vai ser a última vez que eu vou. Eu vou na igreja, mas vai ser a última vez que eu vou. E ele vai. Mas quando ele entra naquele dia, ele vê Deus. Precisou algo bom na vida dele morrer para ele conhecer algo ainda melhor. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Às vezes, Deus faz questão de deixar piorar, até se tornar uma situação que já não é mais sustentável, para você poder mudar de vida, para você tomar a decisão de se firmar na igreja, para você poder se aproximar mais de Deus. E foi depois da morte de uma pessoa querida, que tinha governo, que estava na vida dele, que aí sim ele viu o Senhor. Mas glória a Deus por você que está aqui e não precisou perder ninguém. Glória a Deus por você que está aqui e não chegou no fundo do poço. Mas se você perdeu alguém, ou se você chegou no fundo do poço, não tem problema. O que importa é que hoje você pode ver o Senhor. Quantos gostariam de ter essa oportunidade, mas não tem mais? Então isso aconteceu com Isaías, versículo 2. E serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Aqui, muitos teólogos discutem, porque o trono de Deus está acima de todas as coisas. Só que agora a gente vê o trono abaixo, e serafins estavam onde? Diante do trono. Dá para ver aí? Os serafins estavam onde? Por cima. Por quê? Alguém faz ideia disso? Porque Isaías, ele não subiu ao céu. Foi o trono de Deus que desceu na terra. E isso, amado, é muito interessante. Por quê? Porque quando ele tem esse contato, se abre essa dimensão espiritual, ele consegue ver o trono de Deus no templo, mas ele olha para cima e ele vê serafins. Ele vê anjos que estavam naquele lugar. E isso serve para nós como exemplo do que o céu está fazendo. Eu poderia ministrar sobre isso, mas é um texto que eu já sempre leio, então eu não vou focar em todas as partes desse texto. Mas é muito interessante, porque fala que com 2 asas os serafins cobriam o rosto. Por quê? Diante de Deus não importa quem você é. Diante de Deus não importa a sua conta bancária. Diante de Deus não importa a sua influência, o seu cargo político. Não importa a sua etnia. Não. Diante de Deus é Deus que é adorado.
E isso nós precisamos entender que no céu é dessa maneira. Não tem quem é maior. Não. Maior é só Deus. E nós temos que entrar na presença dele com a nossa face escondida. Porque o que importa é a face dele aparecer. Depois, com as outras duas asas, eles cobriam os pés. Amado, os mesmos pés que te levam para o lugar de adoração, para a santidade, não podem ser os mesmos pés que te levam para a prostituição. Os pés que te levam para você encher a cara no bar. Os pés que te levam para o roubo. Os pés que te levam para fazer o mal. Então, os pés de quem está adorando a Deus está sempre guardado. A pessoa não vai em qualquer lugar, não aceita qualquer convite. É assim que é no céu. E com duas asas, fala que eles voavam. Nós, como seres humanos, nós não voamos, a não ser com aviões ou alguma outra coisa. Mas o voar significa passar por cima das coisas. Quantas vezes nós vamos enfrentar obstáculos na nossa adoração? Só que se você é um adorador, como no céu, você precisa passar por cima de tudo isso. Você acha que é fácil estarmos aqui todo culto? Acha que é fácil permanecermos em uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus? Amado, você precisa entender que problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem. Qual que é a diferença? Tem pessoa que escolheu voar por cima disso. Pastor, mas eu não tenho asa, eu não sou um pássaro para voar. Você precisa entender que você tem um Deus que está no céu. E se você pedir para Ele segurar na sua mão, Ele te puxa para cima. É isso que faz a diferença de quem realmente está vivendo o que acontece no céu. Porque você não precisa esperar morrer ou a volta de Jesus para entrar no reino dos céus. O reino do céu foi habilitado para você desde o momento que você recebeu Jesus na sua vida. Só que você não sabendo disso, é uma desinformação que o crente carrega de não passar por cima dos problemas. Você sabia que o pneu do carro do pastor fura? Você sabia disso sim ou não? Ou você acha que é só o seu? O cano estoura, a lâmpada quebra. Acontece. Um dia a gente chuta o pé da cama com o dedinho, o mindinho do pé. E aí o que você fala? Aleluia. Chega gente do nada em casa. Acontece de tudo, acontece problemas de saúde. A pastora, eu acho que eu contei aqui, acho que foi a pastora contou na quarta-feira que ela ministrou. Nós estávamos em Piracicaba fazendo um seminário, a Desirê ficou doente. Nós estávamos voltando do culto da pastora, eu estava no banco de trás com ela, tomei um banho de vômito. O que eu faço? Vou pro hotel, tomo um banho, dou um banho na bebê, medico ela e continuo o seminário no outro dia. Vocês estão entendendo? Quem está buscando fazer o que o céu faz, não para por nada. Passa por cima, voa. Você tem asas. Você é um ser espiritual agora. Versículo 3, é aqui a parte mais importante desse texto. E clamavam, versículo 3. Versículo 3, isso. E clamavam para Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Amém, gente? De verdade? Não, não é amém não. Eu li errado de propósito. Olha o TDAH, hein? Quando eu vou orar no final do culto. E clamavam a Deus, amém? Amém de novo. E clamavam a Deus, amém? E clamavam. Amém? Agora que era para falar, não fala. Amado, o X da questão é: os anjos estão adorando a Deus, mas eles estão clamando uns aos... O que o céu está fazendo? O céu está adorando a Deus, mas essa adoração é o que sai da boca deles
para os outros ouvirem. Isso é adoração a Deus. Adorar a Deus aqui na igreja com os olhos fechados, a mão levantada, perfumado, né? Cabelo bonito, roupinha de crente, é maravilhoso. Só que o céu mostra que a adoração é o que sai da sua boca para os outros. O que você tem relatado aos outros? O que você tem dito aos outros? O que tem saído da sua boca que os outros estão ouvindo? Porque aqui é onde nós separamos homens e meninos. Porque vir na igreja, levantar a mão e falar Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Só que o que sai da sua boca amanhã no seu trabalho, na segunda-feira, durante o seu dia, quando você está falando com seu marido, quando você está falando com a sua esposa, quando você está se dirigindo aos seus pais, e não se esqueça que você está sendo rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, a palavra diz. E tudo que você está falando, a Bíblia fala que tem um anjo registrando no céu, a ponto de dizer que pelas suas palavras você vai ser justificado, e pelas suas palavras também você vai ser condenado. E é onde o pastor não está ouvindo, né? Porque quando o pastor chega, o nível muda, parece, né? Pode estar o homem e a mulher brigando, né? Você é um sujo, imundo, e largou a toalha, e o sapatão sujo, e a rua, e veio pisar aqui, e não sei o que. Você que é uma louca mulher, e não sei o que, não sei o que lá. De repente o pastor liga. Pera aí que eu vou atender o telefone. Ah, o pastor. Alô, pastor. Glória a Deus, aleluia, sim. Muda na hora. Mas amado, não importa o que você fala apenas diante de mim. O que importa é o que está sendo ouvido de uns aos outros. Isso é o que o reino de Deus está fazendo. Lembra como que nós começamos a pregação? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no... E como que é no céu? Uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha para a terra. Está cheia da glória de Deus? O que é que você vê na terra? Fala para mim. Você que assistiu o telejornal hoje, você que ligou o rádio, o que é que a terra está dizendo? Só notícia ruim, André? Nós vemos a mídia anunciando tudo de ruim que está no mundo. E realmente, existem muitas coisas ruins. E isso muitas vezes é até interessante para nós, porque vira a pauta de conversa. Olha, você viu o que aconteceu em Bebedouro? Não, o que aconteceu? E aconteceu. Não, mas você viu o que aconteceu lá na avenida e aconteceu e tal. Ah, vocês viram que roubaram lá ontem? E aí todo mundo fica assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas todos nós queremos ter uma nova notícia, algo novo para que a gente possa parecer importante daquilo que nós vamos falar. Me fala uma coisa, é isso que está acontecendo no céu agora? É isso que os anjos estão dizendo no céu agora? Os anjos estão diante do trono de Deus. Roubaram tal coisa, roubaram tal coisa, roubaram tal coisa. Bateram de moto, bateram de moto, bateram de moto. O que é que os anjos estão fazendo? O que é que eles estão falando? Eles estão falando sobre a santidade de Deus. Por que 3 vezes? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é santo, que criou o mundo, que fez todas as coisas e viu tudo que era bom. Jesus é santo, aquele que desceu do céu, morreu pelos nossos pecados para nos devolver a autoridade que o Pai tinha nos dado. O Espírito é santo e Ele escolheu habitar em nós para nos ajudar a nos santificar todos os dias. Amado, é esse tipo de discurso que deveria estar saindo da boca de um crente. Por quê? Porque só assim nós vamos trazer na terra aquilo que tem no céu. Faz sentido isso? Então, é de suma importância analisarmos o que sai da nossa boca. Porque isso vai fazer o céu descer na terra ou não. Pastor, por quê? O que sai da minha boca vai fazer o céu descer na terra ou não?
Quem aqui mora de aluguel como eu? Uau, todo mundo casa própria? Que bênção. De novo, deixa eu ver. Quem mora de aluguel aqui? Deixa eu ver. Aumentaram. Como que funciona isso? Você assina um contrato e a partir do momento que você assinou o contrato, você não é o proprietário daquela casa, mas você se torna a pessoa que vai governar sobre aquela casa. E aí, imagina a cena. Uma pessoa tem a melhor casa de Taquaritinga. E ela vai sair, vai mudar para o exterior. E ela fala assim, olha, eu vou te alugar a casa. E essa casa agora vai ser como se você estivesse pagando o aluguel para mim. Só que eu gosto tanto de você que nem precisa pagar o aluguel. Só que é o seguinte, tá? A partir de agora, você é responsável por essa casa. Beleza. Você aceita e agora você começa a morar na casa. Você que mora de aluguel, como se você estivesse morando nessa casa, né? Para você poder entender. E a pessoa falou assim, só que é o seguinte, se quebrar um cano, se rasgar um tapete, se quebrar um móvel, se quebrar uma louça, se queimar uma lâmpada, se entupir uma privada, eu não quero que você gaste dinheiro com nada. Eu quero que você me chama e eu vou aí e conserto para você. Seria uma proposta boa, sim ou não? Me ajuda, por favor, tá dando para entender? Você tá com a mente aqui, né? Porque às vezes pensa, nossa, o que será que vai ter na cantina hoje? Eu preciso que você fique com a mente aqui para você poder entender o que eu quero dizer. Amado, foi exatamente isso que Deus fez. Deus criou o mundo, viu ele que era bom tudo que ele fez o homem e deu o governo todo para o homem. E sabendo que o homem ia precisar de ajuda, todas as vezes que o homem chamar a Deus, Deus ele vem e ajuda. É exatamente o exemplo da casa que eu dei. E por que nós temos que orar? Porque o que sai da nossa boca é importante. Nesse modelo que eu falei sobre a casa, o dono está lá nos Estados Unidos. Ele sabe quando a torneira quebra? Ele sabe quando a privada entope? Ele sabe quando a luz da geladeira não acende mais? Não. Como que você solicita? O que você faz para ele vir poder consertar? Fala para mim. O que você faria? Me dá umas opções. Vamos fazer um sinal de fumaça. É isso? Não, vamos fazer um telegrama. Talvez em janeiro chega lá para ele esse telegrama. O que você faz? Liga, manda o WhatsApp. Você acabou de enviar um risquinho, 2 risquinhos, ficou azul, já leu. E aí, a pessoa ela está ciente do que está acontecendo. E agora ela pode vir e consertar aquilo. Deu para entender isso? Quando nós oramos é a mesma coisa que acontece. Nós relatamos a Deus aquilo que está de errado e pedimos para que o céu venha e haja, interfira naquilo que está de errado na nossa casa, que é o planeta Terra. Então, quando a Bíblia te ensina a orar, é para isso. Para você mostrar para Deus tudo aquilo que precisa ser transformado através do poder dele. Seu casamento, sua vida financeira, sua vida emocional, o seu ministério. Quando você ora, você está dando liberdade para que Deus venha e faça. Mas por que Deus, se ele é onisciente, ele já não sabe, ele não pode vir? Ele até é onisciente, ele até sabe. Mas amado, Deus escolheu dar o governo da terra para você. O proprietário da casa que você mora de aluguel, ele pode entrar na sua casa a qualquer hora? Responde sério, ele pode chegar lá, eu tenho uma cópia, e vai entrando, você está lá no banheiro, e o que você está fazendo aqui? Eu sou o É assim que funciona? Não, ele não pode entrar. Agora, seguindo essa linha de raciocínio, vamos dizer que você, homem, alguém é casado aqui? Deixa eu ver quem é casado. Beleza, para os casados. Você e a sua esposa, você e seu marido. Suponhamos que vocês estejam brigando, vocês dois. O dono da casa passa lá de frente e escuta. Ele pode entrar? Não. Então é isso que acontece quando nós estamos vivendo uma situação ruim, um problema no nosso casamento, e você fala assim, Deus não pode fazer nada? Claro que Deus pode, é só você chamar Ele.
Porque se você governa sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre aonde você está, Deus não vai fazer nada enquanto você não liberá-lo, der o aval. E deixa eu falar com você que acabou de pensar que isso é heresia. Não é. O Senhor, Ele está te mostrando como Ele age. Porque se hoje você orar, Ele entra e muda a história da sua vida. Ele só está esperando você chamá-lo. Porque senão não tinha necessidade de orar. Olha, eu vou te dar um exemplo. Alguém aqui já acordou na madrugada, por volta das 3 horas, e sentiu que era para orar? Já aconteceu com alguém? Levanta a mão assim, eu, pastor? Ótimo. E das pessoas que tiveram essa experiência, alguma dessas vezes Deus ou o Espírito Santo te dirigiu para orar pela vida de uma pessoa? Sim ou não? Sim. E você que orou pela vida de uma pessoa, você depois conversou com ela, ou você ficou sabendo de um testemunho que aquela oração que você fez diferença? Sim ou não? Sim ou não? Se Deus não agisse dessa forma que eu estou falando, por que Ele teria que te acordar para você orar? Livramento de morte já aconteceram porque crentes estavam de joelhos orando por alguém. Pessoas que poderiam ter sido assassinadas, mortas na rua, um vício ou doença, não morreram porque tinha um crente de joelhos orando. Agora, Deus é todo poderoso, só que existem regras que nós precisamos entender. É necessário que você ore. O apóstolo já falou sobre isso, nós já lemos. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, E o que o profeta faz? Abre a boca, ora, fala, declara, determina. Está dando para você entender isso? Esse é o poder da oração, é você chamar as coisas do céu para a terra. Trazer o reino do céu para a terra. Versículo 4. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Tá, vamos entender aqui. Quando que os anjos falaram que Isaías era pecador? Fala para mim. Os anjos falaram isso? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Você está aqui? Está chato? Vamos orar? Vamos para casa? 3 podem ficar, o resto acho que quer ir embora. Escuta, os anjos falaram assim, Isaías, eu te vi falando bobeira. Os anjos falaram isso? Isaías, eu vi quando você chutou lá o pé da cama, você soltou um palavrãozinho lá. Os anjos precisaram falar isso? Não. Só o fato deles estarem glorificando a Deus fez com que um homem pecador se sentisse sujo, se sentisse imundo e quisesse se purificar. Você está entendendo o poder que tem os seus lábios? No lugar de você ficar apontando o erro, apontando a falha do outro, o pecado do outro, começa a apontar a santidade de Deus, a glorificar a Deus. Porque quando você faz isso, você gera um ambiente de santidade. E tudo aquilo que não é santo se sente desconfortável em meio à santidade. E a pessoa começa a buscar melhoras. Começa a fazer isso. No lugar de você criticar o seu marido, criticar a sua esposa, criticar os seus filhos, começa a exaltar a Deus, começa a glorificar a Deus. Porque, amado, aquilo que você dá atenção, tempo, você demanda emoção para aquilo, aquilo cresce. E às vezes você critica muito mais o seu marido do que você elogia ele. Você fala muito mais mal da sua mulher, das coisas que você espera e ela não faz, do que as coisas boas que ela está fazendo. Isso vale para os filhos, isso vale para os seus funcionários. Então, quando nós temos uma língua maldizente, Deus não é glorificado e não há mudança. O que você pode fazer é pouca coisa na base do trauma.
Mas o que é assertivo é você fazer como o céu está fazendo. É você mostrar a glória de Deus para que e aqueles que não estão vivendo a glória de Deus queiram viver também. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então olha só, o único diálogo que esses serafins tiveram com Isaías foi quando Isaías quis uma mudança. Então quem não quer mudança, você não precisa ficar brigando, discutindo, tentando enfiar a sua mentalidade, a sua ideia na pessoa. Não. Se você faz isso, você se torna chato, cansativo, e as pessoas vão fugir de você. Quando a pessoa quiser mudança, você conversa. Olha, o que eu preciso fazer para sentir o que você sente? O que eu preciso fazer para me tornar um pai melhor? O que eu preciso fazer para me tornar um marido melhor? E aí é a hora de você começar a conversar com a pessoa. Está dando para entender isso? Sim ou não? Então, quando você faz isso, você está sendo assertivo. Olha, Jesus estava crucificado. Tinha um ladrão na direita e um ladrão na esquerda. O ladrão da esquerda começou a caçoar: você não é o filho de Deus? Desce daí, você não é o bonzão? Não era você aí que surfava em cima da água? Jesus falou alguma coisa com ele? Não, nada. Só que o da direita falou assim: para de perturbar ele. Nós sim somos pecadores e merecemos estar aqui, mas esse homem é inocente. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus não respondeu nada para aquele que estava à esquerda. Mas quando esse homem falou do reino, ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus não fica tentando enfiar uma ideia. As pessoas vão acreditar, vão falar aquilo que elas quiserem. Mas quando você gera uma atmosfera de adoração a Deus e de santidade, as pessoas vão te procurar. Qual é a igreja que você vai? O que você está fazendo que a sua vida é diferente? Então é isso que nós precisamos buscar. Fazer na terra o que é feito no céu. E aí o anjo não apenas instruiu, mas foi participante da libertação dele. Esse é o nosso papel. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles anjos inspiraram Isaías a fazer a vontade de Deus. E quando nós começamos a adorar a Deus e aumentar o nível da nossa adoração e de tudo que está ao nosso redor, é isso que acontece. As pessoas virão para servir a Deus. Amado, Deus tem coisas grandes para fazer na terra. Isaías só percebeu isso depois que ele teve os lábios purificados. Você então entende que existem projetos do céu que Deus quer trazer para a terra? Sim ou não? Lembra aquele exemplo? Imagina a pessoa lá nos Estados Unidos: uau, olha essa decoração, olha esse revestimento do piso. Eu quero fazer isso lá naquela casa no Brasil. Lembra a casa que você está morando? No céu Deus tem projetos e quer trazer para a terra. Só que a terra precisa estar preparada para receber o projeto de Deus. Alguém que vai executar o projeto de Deus aqui. Exemplo: Deus ele precisava salvar o mundo. Qual que era o projeto? Enviar o seu filho. E ele fez isso. E aonde Deus enviou o seu filho? Na casa de uma virgem. Uma mulher que era santa. Não estava envolvida com pecado, com sujeira. Só que nós sabemos que o papel principal, para estabelecer um lar não é a mãe, mas é o pai. E quem foi o pai de Jesus quando Jesus foi enviado à terra? José. Vamos ler o texto que fala sobre isso. O projeto de Deus vindo para a terra, Mateus 1, versículo 19. Então José, seu marido, sendo o quê? Qual que era a primeira qualidade de José? Justo. E não queria fazer o quê? Infamar. O que é infamar? Famar é de fama. É de você tirar a fama de alguém. Denegrir a imagem de alguém.
é você falar mal daquela pessoa. E aqui diz que as duas características que aparecem na Bíblia falando de José era que ele era justo e não era um homem que vivia infamando. Ele não queria infamar. O principal projeto de Deus para a terra foi dado em uma casa, aonde o cabeça daquela casa era justo e não tinha língua maldizente. Será que Deus não está falando algo? Porque existe um projeto para Taquaritinga e para toda a região. Agora, quais são as pessoas que Deus está procurando para trazer esse projeto do céu? Pessoas que são justas, pessoas que não têm a língua maldizente, que ficam falando mal das pessoas, mal do marido, mal dos filhos, mal da igreja, mal dos irmãos, mal do pastor, mal do trabalho, mal do cachorro. Até do cachorro a pessoa põe defeito. Amado, isso é muito sério. Porque nós ouvimos muito dizer que estamos entrando em uma nova temporada, mas nessa nova temporada não cabe uma língua maldizente. José era justo. O Salmo 89, versículo 14, fala que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Deus é justo. E por isso ele procura pessoas justas. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus, vírgula, e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Deus procura homens e mulheres que sejam justas, para manifestar na terra como é no céu. Provérbios 6. Versículo 16 ao 19, você conhece isso, nós lemos aqui muito. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, sua alma abomina. Vamos passar bem rapidinho por elas. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira. Agora a 7ª, que a alma do Senhor abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Essas coisas que o Senhor detesta, algumas delas falam sobre a língua, mas a que a alma de Deus abomina, que Deus abomina com todo o seu coração, é aquele irmão que tem a língua pronta para fazer contenda, para falar mal de outra pessoa, para falar uma informação maliciosa. Ai, pastor, mas eu falo a verdade. Vamos lá, abre sua Bíblia. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, e a vida. Então quem que é a verdade? Quando você diz que está falando a verdade, você está falando de Jesus? Ou você está falando do pecado do irmão? Isso é muito sério. Porque nós somos chamados para dizer boas novas. Nós não fomos chamados para dizer más novas. Você sabe qual que é a última? Você sabe que isso é no Fuxico Gospel? E aí as pessoas começam a falar mal. Por quê? Porque, amado, às vezes você escuta alguém falando mal, e o seu coração está tão contaminado que começa a descarregar adrenalina no seu corpo. Você começa a ficar eufórico porque você quer falar mal também. Você nunca viu alguém assim, né? Aquela pessoa que continua a notícia má. Ai, você viu fulano é tal coisa. É, mas o fulano também é isso, isso e isso. A pessoa tem adrenalina no corpo, ela tem alegria de falar mal do outro. Vigia, para ver se isso não acontece com você quando alguém fala mal de alguém. A pessoa fala, a pessoa fez isso. Aí você fala assim, porque você não sabe, ela já fez isso, isso e isso. A pessoa tem prazer nisso. É a pessoa que semeia contenda entre irmãos. Outra coisa, informação muitas vezes é poder. E a pessoa gosta de se sentir poderosa. Sabe aquela pessoa? Eu nasci em 86. Fui jovenzinho nos anos 90, anos 2000. Eu peguei a época do bullying, fizeram bullying comigo. Eu acho que eu devo ter feito bullying com alguém também.
viemos de uma quinta série muito forte, que até hoje nós estamos tentando ser libertos. Não consegue, né? Eu falei, o apóstolo tem a quarta profética. Eu falei assim, como eu prego em série, eu vou fazer a quarta série. Eu falei, não, mas nosso culto é de quinta, vai ser quinta série. Eu falei, não, esquece o negócio de quinta série. Não. Então a gente sempre contou piada, dava risada e brincava. E sempre tinha aquele amigo emocionado, aquele amigo ansioso, que você ia começar a piada e ele já tinha ouvido. E aí você começava a piada e ele contava o final da piada. Já aconteceu isso com você? A pessoa fica do lado assim, esperando você começar a piada para ela já contar a piada. Por quê? Porque a pessoa tem uma informação e aquilo faz com que ela se sinta poderosa, se sinta bem, se sinta aceita. E muitas vezes quando a pessoa fala mal, é isso que está acontecendo. A pessoa quer se sentir aceita com uma informação, só que ela não sabe que essa informação, ela sabe, né? Ela sabe que essa informação é mal de alguém. Só que aquilo vai fazer ela ser aceita. As pessoas ver ela com, olha, ela sabe das coisas. Fofoqueiro. Isso é pecado. Isso Deus abomina. E sabe também porque muita gente é fofoqueira? Gosta de falar do pecado do outro? Lembra daquela mulher que foi pega em ato de adultério? Os homens que levaram ela, todos eles eram santos, sim ou não? Não, eles eram pecadores, iguais ou piores a ela. Só que quando um pecado é descoberto, é muito melhor falar daquele pecado do que o seu que está encoberto. Isso é muito sério. Então a pessoa gosta de falar dos outros, da vida dos outros, do pecado dos outros, porque ela não confessa seus próprios pecados. Ela tem desejos, vontades, coisas a qual ela está em dívida com Deus e ela não quer consertar. Então é muito mais fácil ficar falando do pecado do irmão que todo mundo viu, do que o seu pecado embaixo do tapete. As pessoas se sentem maiores quando elas humilham os outros. Isso é uma falha de caráter. Porque o nosso caráter, a nossa grandeza não está baseado em subir nos outros, mas sim em se parecer com Deus. Então é muito sério quando existem más línguas, infamadoras. Tiago 3,6, um pedacinho do texto de Tiago diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E não é infama, agora é inflama o curso da natureza. Então a natureza tem um curso. A árvore, ela cresce, frutifica, envelhece, apodrece e morre. Esse é o curso natural. E existem cursos naturais, de casamento, criação dos filhos, relacionamento. Só que a língua tem o poder de mudar esse curso, de destruir casamentos, acabar com a vida dos filhos, destruir negócios, relacionamentos. E por último, e é inflamada pelo quê? Pelo inferno. Então quem tem a linguinha quente está trazendo o inferno na terra e não o céu na terra. Está dando para entender isso? Como que é sério? Ai, mas é só uma fofoquinha, mas é só uma conversinha. Não é. Tem uma influência diabólica, demoníaca por detrás, para matar pessoas, destruir igrejas, destruir ministérios. Então, no lugar de você usar sua boca para maldizer, faça o que os anjos estão fazendo, usando a boca para adorar. João 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adoremos, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, amado, Deus procura homens e mulheres adoradores. Para quê? Para que eles estejam fazendo na terra como é porque no céu é adoração 24 horas. Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas,
É a mesma coisa, é a mesma visão, só que de um ponto de vista diferente. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não se cansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por que 3 vezes santo? Porque era, o que é e o que há de vir. É isso que o céu está fazendo. Agora, se você está fazendo qualquer coisa diferente disso, você não está trazendo o céu na terra. Você pode orar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Mas se você sai, pega o WhatsApp e vai fazer fofoca, se você vai falar mal de alguém, se você vai brigar com seu marido, você vai brigar com seus pais, você está fazendo tudo menos o que o céu está fazendo. E Deus está no céu, quem está na terra somos nós. Então somos nós que precisamos trazer o céu para a terra. E essa era a pregação de Jesus. Marcos 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho da onde? Reino de Deus. Venha o teu reino. Como que Jesus trazia o reino? Pregando o reino. É dessa maneira. Se você quer trazer o céu, você precisa pregar, falar sobre as coisas do céu. Mateus 12, versículo 28. O que fazia parte da pregação do reino? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Amado, quando você fala mal da sua esposa, você está desonrando ela. Quando você fala mal dos seus pais, você está desonrando eles. Quando você fala mal do seu marido, você está desonrando ele. Quando você fala mal da sua igreja, você está desonrando a igreja. Quando você fala mal do pastor, você está desonrando o pastor. Quando você fala mal do seu patrão, você está desonrando o seu patrão, e assim por diante. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando falaram que Jesus tinha demônio, ele falou assim: eu não tenho demônio, antes eu honro o meu Pai. Agora, quando a desonra, está ligada diretamente com demônio. E aonde o reino de Deus chega, os demônios batem em retirada. Se os demônios estão sendo expulsos pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus. Então toda vez que você age com desonra, você está fazendo um desserviço para o reino de Deus. Evangelho de Lucas, versículo 7, capítulo 7, versículo 22. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Nós lemos antes o evangelho do reino. Então o reino de Deus, quando ele chega, quando ele é estabelecido em um lugar, ele traz cura, ele traz libertação, ele muda a vida das pessoas, ele tira a pobreza da vida das pessoas. E hoje isso não acontece porque nós não estamos vivendo aqui na terra como é no céu. Nós não estamos fazendo aqui na terra o que é feito no céu. Lucas 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino e a curar os enfermos. Então, o Senhor, Ele quer te comissionar para isso. O Senhor quer te dar poder e autoridade para você poder viver o reino. Atos 1, versículo 8. Já estou encerrando. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo, que cura enfermos e expulsa demônio, seria derramado sobre todos nós, para podermos levar esse evangelho como um testemunho de Jesus. 1 Coríntios 2,4. Olha o que Paulo diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas no testemunho, em demonstração do Espírito e de
poder. Por que que nós não vemos a manifestação do Espírito e do poder na vida de todo crente? Porque não é todo crente que se importa com o reino. Não é todo crente que está fazendo na terra o que é feito no céu. É muito mais fácil falar dos outros, julgar, criticar, do que levantarmos um altar de adoração a Deus onde nós estamos. E eu encerro com Romanos 8:19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. O diabo sujeitou toda a criação, e agora a criação espera a manifestação dos filhos. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus é para viver uma vida de glória. Os filhos de Deus é para viver o sobrenatural de uma forma natural. Só que a fofoca, a mentira, a mágoa, a conversinha, a intriga, rouba isso. Quantas pessoas às vezes podem estar aqui hoje com o coração fechado, entristecido, magoado, por causa de algo que ela julgou, por causa de algo que ela ouviu, por causa de algo que falaram para ela. E Deus, Ele só espera você se libertar de tudo isso e levantar um altar de adoração, dizendo que Ele é santo, 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 que toda a terra está cheia da glória de Deus. Ele só está esperando você dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era desde a criação, aquele que é hoje na minha vida e aquele que vai vir me buscar. É isso que o céu está fazendo. Será que você consegue se levantar e fazer algo parecido hoje? Será que você consegue levantar a sua voz e começar a glorificar a Deus hoje? Será que você pode começar a entoar um cântico que venha do seu coração, declarando a santidade de Deus hoje? Porque isso, amado, faz com que seja feito aqui na terra como é no céu. No céu não tem enfermidade. Então, quando você traz o reino de Deus na terra, você faz aqui na terra o que está acontecendo no céu, você é curado. No céu não tem divórcio. Quando você traz a vontade de Deus que está no céu aqui na terra, seu casamento começa a ser alinhado. No céu não tem necessidade. Quando você traz para a terra o que está acontecendo no céu, você busca a justiça e todo o resto é acrescentado. Então começa a glorificar ao Senhor aí no seu lugar. Eu quero que você levante o seu altar de adoração. Você aprendeu que a sua boca faz o céu se mover. Então hoje muita coisa pode ser transformada na sua vida, porque a transformação que muda a nossa vida vem pela renovação da nossa mente. E hoje você está recebendo uma palavra que, se você abre o seu coração, você abre a sua mente, você deixa o Espírito Santo entrar e mudar coisas na sua mente, a sua vida será transformada. Por quê? Porque através dessa mudança você vai começar a agir diferente, você vai começar a perceber diferente, você vai começar a falar diferente, e isso vai trazer uma nova realidade para a sua história. Eu falo história e não vida, porque a sua vida acaba, mas a sua história não. Você deixa uma história para os seus filhos, você deixa uma história, um legado no mundo empresarial com a sua empresa. Você deixa uma história na vida dos netos e bisnetos. Como que você será lembrado? Como que as pessoas olharão para trás e verão você? Quando você já não estiver mais aqui e de repente passarem por um retrato, uma fotografia sua, o que as pessoas vão lembrar, o que elas vão dizer? Será que é um homem e uma mulher que realmente trouxe o céu na terra? Um homem e uma mulher que não era problema, mas era solução? Um homem e uma mulher que tinha sempre uma palavra de Deus?
Porque quando você é uma pessoa fofoqueira, as pessoas fogem de você. Pessoas justas, como José, que nós lemos, foge de homens e mulheres fofoqueiros. Pastor, mas o fulano deixou de ir na minha casa. A pessoa mal me cumprimenta na igreja. As pessoas estão se desfazendo de mim. Primeira coisa, olha se você não é um fofoqueiro, se você não é um infamador, uma pessoa que tem a língua inflamada pelo inferno. Porque quem está buscando justiça foge de pessoas desse jeito. Quem está buscando cura, buscando libertação, buscando transformação, foge de pessoas desse jeito. Pessoas que querem se parecer com Cristo, que querem ver o trono de Deus, estão fugindo de pessoas desse jeito. Começa a falar da grandeza de Deus, começa a falar das maravilhas de Deus. As pessoas vão te ligar, vão mandar mensagem: vem aqui em casa, vem aqui no meu trabalho, vem cá conversar um pouco, você tem algo que ninguém mais tem. Por quê? Porque você está trazendo o reino de Deus aqui na terra, como é no céu. Então, amado, eu quero que hoje você comece aí no seu lugar a exaltar a Deus. Pastor, eu não sei o que falar. Pega a cola dos anjos, só começa a dizer assim, ó: santo, santo, santo. Você sentiu? A atmosfera já mudou. Continua: santo, 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 santo. Isso, e começa a acrescentar as qualidades de Deus. Santo, santo, maravilhoso, poderoso, glorioso, majestoso. Começa a ser profeta de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Todos os povos irão te conhecer. A cidade conhecerá o nosso Deus. Isso. Começa, amado, começa a liberar de dentro de você esse rio de águas vivas. Sim, Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Isso, repita isso mais uma vez. O teu Espírito. Teu Espírito está aqui. Sim, Jesus, obrigado. A atmosfera já mudou. Isso, igreja, isso, levante as suas mãos. Teu Espírito está aqui. Sim, nós cremos, Deus, as evidências irão acontecer. Elas irão surgir. Aleluia. Teu Espírito está. Isso, chama Ele. Como você aprendeu, convida Ele, diga: pode vir, flua, flua, flua. Dá o teu amor e nos envolve. Isso, diga para Ele. A ti chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve, Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito Isso, está declare aqui. mais forte. A atmosfera já mudou. A atmosfera já Levante as suas mãos, mudou. adore a Ele com tudo que você tem hoje. Teu Espírito está aqui. Sim, Jesus. Arabaxaraba cantaraba soriaraba. Erebalaba xaraba canterebalaba soriaraba xereba candaraba soriaraba. Espírito está aqui. Diga para Ele. Flua nesse lugar, transbordar teu amor
Se achega a Ele e Ele se achegará a vós. Busca Ele. Seja um adorador para que Ele te busque. Sim, Jesus. Flua nesse lugar, transborda teu amor. Aleluia. Carabaxaraba, cantaraba, soriaralaba, xerebaraba. Sim, Deus, sim, venha. Venha. Corremos para Ti, buscamos a Ti. Aleluia. Queremos mais de Ti, mais do Seu poder, mais da Sua presença. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito de Deus. Sim. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Como os anjos. Isso. Gere esse ambiente de glória. Levante a sua voz em adoração a Ele. Exaltam o Rei da Glória. Num ambiente de glória. Num ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Num ambiente de glória. Num ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Sim, Jesus. De Deus vem sobre nós, te desejamos. Será que esse é o seu desejo ou você só deseja ir embora agora? Teu rei, Será que você pode declarar isso para Ele com todo o seu coração? Isso com todo o seu coração. Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos. Que venha o Teu reino. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Vamos! Espírito de Deus, vem sobre Venha, nós, venha. te desejamos. Sim, Jesus. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. O nosso desejo, o nosso pedido é que a terra seja inundada da Sua glória, assim como os anjos estão declarando diante do Teu trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que toda a terra seja cheia dessa glória. Que Taquaritinga seja cheia dessa glória. Que a Igreja Árvore da Vida seja cheia dessa glória. Que a nossa casa, que a minha casa seja cheia desta glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Aleluia, aleluia. Segura um minutinho. O Senhor diz para mim que existem pessoas aqui hoje que ouviram essa palavra, só que a sua casa não é um ambiente de glória. A sua casa tem sido um lugar de brigas, de discussão, aonde existem vícios. Eu vejo muita bagunça, sabe, gritaria dentro da casa. Eu quero que você entenda que eu não estou fazendo isso para te expor. Eu estou fazendo isso porque foi uma ordenança de Deus.
Eu não quero saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Mas se você sente que a sua casa poderia ser um lugar da glória e não é, eu quero que você venha aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu quero que minha casa seja um ambiente da glória de Deus. Pastor, eu quero que a minha casa seja um lugar de paz. Pastor, eu quero que a minha casa seja um lugar de alegria, de felicidade. Pastor, eu quero que o meu lar seja transformado. Existem vícios, bebida, cigarro, eu não quero mais isso. Cadê você? Sai do seu lugar, pode vir. O Senhor quer entrar na sua casa, Ele quer mudar a história da sua vida. Talvez você está aqui, mas a sua família ainda não está. Mas o que o Senhor manda dizer para você é a mesma coisa que Josué disse: você e a sua casa irá servir ao Senhor. É aquilo que os apóstolos falaram para aquele guarda: se você crê, será salvo tu e a tua casa. Uau! Vai chegar salvação lá na sua casa. Vai chegar uma boa notícia lá na sua casa. Esse é o evangelho do reino de Deus. Um evangelho que traz cura, que traz libertação, que pode mudar a história da sua casa, da sua vida. Pai, todas essas pessoas que estão aqui hoje, elas precisam que esse ambiente de glória que nós geramos aqui agora invada a casa delas. Pessoas, Pai, que têm passado por depressão, espírito da depressão que está na casa dessa pessoa, eu te dou uma ordem agora: bata em retirada agora. Você que está sentado na cabeceira da cama dessa mulher e desse homem, sai agora. Você que está dando risada dizendo: haha, ele está na igreja, mas quando ele chegar aqui, eu pego ele, eu pego ela e vou fazer a pior noite da vida dele, dela. É com você que eu falo agora, Satanás, na autoridade do nome de Jesus. Bata em retirada. Eu declaro agora os conservos do Senhor, os anjos entrando em cada casa, em cada lar, em cada moradia, em cada quarto, em cada leito agora. Aonde estiver uma força demoníaca, aonde estiver um demônio, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Demônios que trazem contenda, demônios da ira, demônios que estão irados agora porque vão ter que sair, vão sair sim em nome de Jesus. Você e a sua contenda, você e a sua ira, você que coloca palavrão na boca das pessoas, você que tem amaldiçoado as pessoas através da boca de alguém, é você que eu estou dizendo agora: pega tudo que é seu e saia, bata em retirada. Você, demônio seco, trazendo miséria e escassez, pega toda a sua miséria e saia desse lar. Essa pessoa é fiel, essa pessoa está se tornando fiel a Deus. Assim como José era justo, eu declaro que essas pessoas hoje estão sendo justificadas. Elas serão leais e fiéis ao Senhor. Então todo devorador, cortador, migrador, pega toda a sua bagagem de miséria e saia, bata em retirada. Eu declaro prosperidade, eu declaro abundância, eu declaro que aonde abundou o pecado, venha superabundar a graça de Deus. Que a casa que recebia drogas vai ser uma casa onde será pregado o evangelho para drogados. Drogados irão se converter. A casa que havia sexo ilícito, prostituição, será uma casa que irá pregar a santidade. Pai, eu oro agora, visita o pai e a mãe dos jovens que estão aqui, visita os filhos que não estão aqui hoje. E eu declaro um novo tempo, uma nova história. Eu declaro uma história sendo transformada agora. Que da mesma forma que a terra era sem forma e vazia, mas quando o Espírito veio e a palavra de Deus foi liberada, a terra foi gerada, o que havia de melhor em Deus foi feito. Eu declaro agora cada casa sendo restaurada,
curada, liberta, transformada. E todos com fé, diga amém. Glória a Deus, aplauda bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Seja livre da depressão, seja livre da ansiedade. Não vai haver divórcio na sua casa em nome de Jesus. O filho que ir embora vai voltar, o marido que ir embora vai voltar. Quem está preso vai ser liberto, porque a partir de hoje o justo juiz começa a lutar a sua causa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todos vocês saem daqui com essa certeza no coração de vocês. Vocês estão aqui agora, Deus está aqui nesse lugar, mas Ele é onipresente, Ele está na casa de vocês agora. Ele está fazendo uma faxina. Você vai chegar lá, você vai sentir o ambiente diferente, porque a sua casa vai ser um pedacinho do céu. Diga assim: a minha casa será um pedacinho do céu. Você sai daqui hoje diferente, para entrar numa casa que está sendo transformada em nome de Jesus. Amém?